De assunto agora, vamos falar sobre abrir um próprio negócio? Pois é, muita gente tem vontade, né? Atire a primeira pedra quem nunca pensou em ser o próprio patrão. Será que é tão fácil assim? Será que é muito legal? Vamos ver nessa matéria? Veja aí. O sonho de montar o próprio negócio faz parte da vida de muitos brasileiros, seja por uma situação de desemprego ou pela vontade de ganhar autonomia e virar o próprio patrão. Um levantamento realizado no país pelo SEBRAE e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade mostra que o Brasil tem a maior taxa de empreendedorismo do mundo, à frente da China, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e França. Mas os especialistas afirmam que no Brasil, apesar das oportunidades, muitos empreendedores não estão preparados para aproveitá-las. No Revista da Cidade, vamos saber qual o caminho para abrir a própria empresa. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje no estúdio o Dr. Everton Zadikian. Ele é professor de Ética, Legislação e Empreendedorismo. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Bem-vindo mesmo, até porque eu tenho certeza que muita gente vai prestar atenção nesse assunto. Com certeza. De repente as pessoas já estão com a sua própria empresa aberta, mas estão na informalidade ou estão agora neste momento em que a gente passa por um período de grande dificuldade no país, muitas pessoas entrando na situação do desemprego, estão pensando em montar o seu próprio negócio. O que você diria para essas pessoas? Com certeza, quando a gente fala, atravessa um momento como a gente está passando agora, que é um momento de crise financeira, política, com certeza, muitas vezes, esse cenário acaba acarretando o desemprego, isso acaba sendo normal porque mexe na economia. E é aí que surge o empreendedorismo, é aí que surge a oportunidade. Eu costumo sempre dizer que em momento de crise, e existe uma frase que eu gosto muito, a crise é o momento onde as soluções conhecidas não são suficientes para resolver um problema desconhecido. E é aí que surge o jeitinho brasileiro. Muitas vezes a gente acha que o jeitinho brasileiro é algo ligado ao ilícito, ao imoral, e não é. É a criatividade. O jeitinho brasileiro exatamente é isso. É a capacidade do brasileiro de inovar, é a capacidade de lidar com as adversidades e com certeza a consequência natural é se destacar no mercado de trabalho. Agora, muitas pessoas acabam acreditando que ter um negócio próprio é uma equação muito simples, né? E acabam, muitas vezes, abrindo a empresa de uma forma não muito preparada, sem pesquisar muito bem o mercado. E acaba entrando para uma estatística que até preocupa, porque é enorme o número de empresas que acaba fechando logo no primeiro ano de vida, né, professor? É exatamente isso, né? O empreendedorismo é muito bom, né? Principalmente essa visão empreendedora do brasileiro, né? Essa vontade de fazer acontecer, mas a gente tem que também perceber que para empreender, principalmente quando a gente fala que vamos abrir uma empresa, vamos iniciar um negócio, muitas vezes o brasileiro ele é um pouco afoito culturalmente, né? Então ele tem uma grande ideia, tem um grande projeto e já sai colocando em prática, não respeitando algumas etapas que são necessárias e podem fazer toda a diferença em ser o determinante, se esse negócio vai ou não dar certo. Vamos falar dessas etapas, então? Com certeza. A gente tem aqui na tela quais são essas etapas. 3 passos do empreendedor, que são importantes da gente ressaltar. Primeiro é ter uma grande ideia, né? Isso. Quando a gente fala que é ter uma grande ideia, a ideia é no sentido de um projeto, né? Essa é a parte mais difícil? Penso que não. Não? Não, porque eu costumo dizer que o brasileiro, ele é muito criativo, né? Então, a gente consegue olhar para a nossa sociedade, para a nossa comunidade e observar o que está faltando, né? O que é inovador para essa minha realidade. E empreendedorismo é isso, né? Quando a gente pega algo que seja inovador e não necessariamente novo, mas a gente aplica onde aquilo ainda não era conhecido. Então, conseguir ter uma grande ideia, principalmente tem um vínculo muito grande com conseguir olhar, conseguir analisar, conseguir olhar para a comunidade e falar onde eu posso fazer a diferença. Isso só acontece quando a gente tem calma diante das decisões que a gente vai tomar na vida, né? Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa perde o emprego e acaba entrando numa situação de desespero, porque as contas não esperam, elas têm data para vencer, né? E muitas vezes a pessoa não consegue justamente desenvolver uma grande ideia porque está ligado a esse sentimento de perda, né, ainda do emprego. E nesse sentido, Regiane, tem uma frase que eu gosto muito. Para empreender, para ser um empreendedor, tem que ser por opção, não pode ser por falta de opção, né? E para empreender é exatamente isso, tenho a opção de empreender e aí sim, eu vou buscar, vou analisar, vou olhar para a minha comunidade e ver o que eu posso fazer de diferente nesse lugar.
Segundo passo, planejando. Planejamento é importantíssimo. O planejamento, eu costumo dizer que é a parte mais importante, é o coração do empreendedor. Tá. Quando você planeja uma viagem, você diz, eu vou para tal local, maravilha. E a partir dali você começa a criar quais são as circunstâncias que vão me auxiliar a chegar em determinado local. Ou seja, você planeja, né? Seja uma rota, destino, né? Seja como eu vou chegar no meu destino. E o planejamento é aí. Eu quero empreender, quero abrir o meu próprio negócio, maravilha. Agora, qual será o caminho que eu vou seguir? Levando em consideração, inclusive, que nem todo o caminho é fácil. Muitas vezes podem ter situações ali que acabem surgindo como imprevisto e aí eu tenho que estar preparado. Surgiu o imprevisto, eu vou pela direita ou pela esquerda. Se eu for pela direita, vou traçar tal caminho. Ou se eu for pela esquerda, tem aquela outra dificuldade, mas aí eu vou tendo a possibilidade de olhar para as minhas opções e optar, então, pelo caminho correto. E o planejamento consiste em quê exatamente? Por exemplo, a partir do tipo de negócio que se define. Vamos supor, eu quero montar, sei lá, eu gosto de cachorro, vou montar um pet shop. Mas não adianta nada, de repente, se você tem um pet shop em cada esquina no seu bairro, por exemplo. É exatamente por isso que eu disse que você tem que observar, né? E o planejamento começa praticamente junto quando você tem uma grande ideia, né? Eu começo a planejar a partir do momento que eu analiso, então, o meu mercado e digo, eu gosto de cachorro, então vou ter um pet shop. Mas aí entra uma outra situação. Será que você tem a capacidade não de você poder ou não, mas se você tem o conhecimento básico para atuar neste segmento? Muitas vezes pode ser que não seja o ideal por mais que você goste de cachorros, não seja ideal naquele momento, naquele local, você abrir um pet shop, porque para aquele local pode ser que não seja uma inovação. Mercado, né? Agora, no planejamento também inclui a questão financeira. Quando falamos de planejamento, nós vamos falar a respeito do planejamento da sua empresa como um todo. Seja na área financeira, seja na área de estratégia de atuação da sua empresa, seja muitas vezes estratégia de marketing, seja como eu vou planejar as pessoas que vão trabalhar comigo, ou seja, como é que eu vou fazer a gestão dessas pessoas. Então, planejamento muitas vezes fica aparecendo, vou fazer algo em tal período ou em tal data, mas isso não é planejar. Planejar é muito mais amplo do que isso. E está aí o grande causador, o grande motivo de muitas vezes o negócio ou a empresa não dar certo. Porque se tem uma grande ideia e se parte para o terceiro passo sem sentar e perder muito tempo. E quando eu digo tempo, no sentido de conhecimento, no sentido de analisar os riscos em colocar em contrapartida com as oportunidades. Quando você usa o tempo para planejar, você não está perdendo, do contrário, está ganhando, Com certeza. Agora, o terceiro passo é justamente colocar em prática. Exatamente isso, agir, né? Muitas vezes a gente percebe que, culturalmente, às vezes o brasileiro tem uma grande ideia e não pratica, né? Se você em casa para você analisar, quantas vezes você conhece alguém, ou até aconteceu já isso com você, eu tenho uma grande ideia, puxa, algum dia eu faria tal coisa. E aí nós não partimos para a segunda ou para a terceira etapa. Não planejamos e muito menos colocamos em prática. Por outro lado, muitas vezes a gente acaba tendo uma grande ideia e parte direto para a ação, sem planejar. E aí a tendência, quando você não respeita essas três fases, no mínimo, a tendência ao seu negócio não vingar, ela acaba realmente sendo muito grande, inclusive pelos índices que a gente acompanha aí de pesquisas. Então, dentro desses três passos, depois que a pessoa teve uma grande ideia, durante esse processo de planejamento, é muito importante que ela faça algum curso específico para a área do comércio ou para a área que ela está pensando em abrir esse negócio, para saber como as coisas funcionam, porque às vezes o amadorismo pode funcionar até certo ponto, né? Eu costumo sempre dizer uma coisa, Regiane, eu gosto muito, por exemplo, de mergulhar, adoro peixes ornamentais e acho muito interessante mergulhar em alto mar. Eu não vou mergulhar com cilindro se eu não tiver um curso, né? Então é exatamente isso, você quer mergulhar no oceano dos negócios, mas para mergulhar nesse oceano é necessário que você saiba como, com técnicas, e nesse sentido, buscar o conhecimento com certeza faz toda a diferença. Tá certo, o planejamento realmente é a parte mais importante, como você citou. Eu vou fazer o seguinte, tem várias perguntas das pessoas das ruas também para você, porque é claro que esse assunto abre um leque de perguntas, uma série de dúvidas, né? Então, vamos ver? Bom dia, meu nome é Maurício. Eu queria saber se é possível iniciar uma pequena ou média empresa trabalhando em casa. E aí?
É possível abrir uma pequena empresa, né? Uma média empresa, eu penso que já fique um pouco complicado. Mas uma pequena empresa, sem problema nenhum. Iniciar a sua atividade empresarial dentro de casa é a realidade hoje de mais de 90% daquele que inicia pequeno, né? Porque muitas vezes não tem ali a parte financeira, né? Não tem uma elasticidade aí, um fôlego financeiro. Então, para economizar, inclusive com locação, para poder instalar a empresa, então a tendência é iniciar, e digo mais, eu penso que até deva ser aí indicado iniciar dentro de casa o pequeno negócio. Você falou dessa questão financeira, uma coisa importante para as pessoas analisarem é, eu tenho um dinheirinho aqui, X, para começar esse negócio, mas esse dinheiro vai ser todo usado para começar esse negócio. Minha empresa já vai começar apertada, já vai começar no vermelho. Isso é um erro? É sempre importante ter um dinheirinho para garantir a continuidade do início dessa empresa? E aí a gente chega, Regiane, naquela segunda questão, que é do planejamento. Eu preciso me planejar, inclusive, porque eu estou iniciando uma atividade e não sei qual vai ser a consequência dessa atividade. Como é que vai ser o meu mês, o próximo mês ou o terceiro mês? Então, é necessário, inclusive, no meu planejamento, eu ter uma reserva financeira que vai me dar a base, a sustentabilidade para eu poder conseguir aí desenvolver a minha atividade sem ficar me preocupando. Amanhã tem grandes pagamentos para fazer, como é que eu faço? Da onde eu vou tirar dinheiro? Então, muitas vezes o empreendedorismo, a sua empresa acaba virando motivo de desespero para aquele que não planejou corretamente. Tá certo. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta. Veja aí. Bom dia, meu nome é Elizabeth. Eu gostaria de saber o que o pequeno empreendedor precisa para se formalizar. Inicialmente é vontade, né? Tem que ter a vontade de se formalizar. Hoje a gente percebe que quando inicia-se uma atividade empresarial, empreendedor, muitas vezes ele inicia o negócio, mas não se formaliza, achando que é caro, achando que, puxa, eu vou ter que ter uma grande estrutura para poder me estruturar. E não, hoje nós temos, até por incentivo estatal do próprio governo, nós temos oportunidades e classes onde você se enquadra dentro da formalidade de acordo com a sua característica individual, seja de faturamento pequeno, médio ou maior. E é claro que o empreendedor formal tem uma série de benefícios e de direitos aos quais ele pode usufruir, né? E aí os benefícios são benefícios desde o ponto de vista de acesso a crédito, né? Acesso às entidades que vão olhar para essa pessoa, não só como uma pessoa física, mas como alguém que está estabelecido propriamente dito, adquirindo então o que nós chamamos de personalidade jurídica, né? E isso acaba gerando então para o empreendedor benefícios, inclusive, seja do ponto de vista tributário, ou seja até muitas vezes comercial também. Tá certo, mais uma pergunta, vamos lá? Meu nome é Davi Silva e gostaria de saber se para quem trabalha em casa é necessário obter alvará de funcionamento da empresa? Obrigada, Davi. E aí? Essa pergunta realmente é bem recorrente, né? Vai depender muito da forma e o que você vai fazer na sua casa, né? Óbvio que, eu quero empreender, iniciar o meu pequeno negócio na área alimentícia. Por tratar com a parte de alimentos, a própria legislação vai exigir que eu tenha tanto o alvará, a autorização estatal por meio da vigilância sanitária, para desenvolver aquela situação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, saber dentro da minha escolha, dentro dessa minha ideia, dentro da empresa, da atividade que eu optei por estar desenvolvendo, quais são as necessidades que a própria lei enxergam e dizem se é necessário o alvará ou não. Tá certo. Tem bastante e-mail chegando aqui, bastante pergunta para você. Infelizmente não vai dar para responder todas, mas a Mariana Pucci pergunta o seguinte. Beijo para você, viu, Mari? Gostaria de saber se essas dicas de empreendedorismo também servem para negócios independentes. Por exemplo, ela revende perfumes online. Mesmo ela revendendo perfumes online, ela tem que entender que essa atividade dela é empresarial. Então, ela tem que encarar essa atividade dela efetivamente como um negócio. E como negócio vai ter que ter, primeiro, ela já teve a grande ideia que é fazer a revenda de perfumes. Só que aí, como é que ela planejou isso? Se ela fez sem planejar, é o momento. Dá uma parada, e quando eu digo parar, não é cessar a sua atividade econômica, mas é possível que você volte, dê um passo para trás para dar 5 ou 10 para frente. Então, volte lá, planeje se ainda não fez isso. Tá certo. Tem mais uma pergunta para você aqui. Vamos ver. Bom dia, meu nome é Patrícia e eu gostaria de saber quais os cuidados que se deve tomar ao comprar um negócio já existente. Excelente pergunta. Muito obrigada, viu? Quem que foi essa? Patrícia, é isso?
Obrigada, viu, Patrícia? E aí? Muitas vezes a gente tem a intenção, olha assim e fala assim, puxa, pegar um negócio que já está caminhando é mais fácil. E muitas vezes não é, né? Então, a tendência é que a gente olhe para uma empresa que já esteja andando e diga, eu já vou pegar a empresa caminhando, já tenho seus clientes, já tenho uma estrutura, então se torna mais fácil. Eu não posso esquecer das consequências. Consequências jurídicas, consequências que eu poderia dizer, inclusive contábeis, tributários, empresa, né? De uma forma geral, isso, né? então a gente pode ter processo trabalhista, a gente pode estar pendurada em várias existem passivos, né, de ordem trabalhista, de ordem legal em geral, tributária, seja lá o que for, que por você estar adquirindo o que nós chamamos aí tecnicamente fundo de comércio, pode ser que isso eventualmente, se eu adquirir também nesse fundo de comércio a empresa, eu também me tornarei o quê? Sucessor. Eu também agora, eu não fico só com o bônus, também. Mas eu também vou ficar com ônus. Não só com a parte boa que é o dinheiro, mas também com a responsabilidade. Então, essa pessoa tem que tomar muito cuidado, porque o que pode parecer uma grande oportunidade pode ser um belíssimo de um abacaxi, né? Com certeza. Então, essa pessoa que está comprando um negócio já existente, já formalizado, a gente precisa dizer que essa pessoa tem que ser ainda mais experiente para comprar um negócio do que iniciar um novo? Costumo dizer sempre que não é que ela tem que ser mais experiente, ela vai ter que seguir aqueles caminhos com muito mais cuidado. E quando eu digo cuidado, é com conhecimento. Então, ou ela vai ter que estar capacitada do ponto de vista da administração, do empreendedorismo em si, ou então aí ela vai ter que buscar fora. Ou contratar uma consultoria ou buscar um especialista para você poder aí iniciar com uma forma mais tranquila ou fazer essa transição de forma mais tranquila. Tá certo. Olha, excelentes orientações, realmente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Quero agradecer então ao Dr. Everton Zadkian, que é professor de Ética, Legislação e Empreendedorismo. Quer deixar algum contato? O meu contato Facebook, professor Everton Zadkian ou Everton Zadkian. Você é professor de trocinho, né? Legal. Muito bom. Parabéns, tá em excelentes mãos, né? Obrigada, viu, professor? Até a próxima, Até tá? logo. Obrigado.